Aos 20 anos, ela amarrada na árvore para pagar dívida de seu pai. E se, aos 20 anos, você fosse amarrada a uma árvore em plena luz do dia, não por crime, mas para pagar a dívida do próprio pai? O sol queimava a terra vermelha de Santa Aurora do Sul, e o silêncio daquele campo dizia mais do que qualquer grito. Uma jovem de vestido simples, rasgado pelo vento, cabeça baixa, suportava a maior dor que existe, a humilhação diante de todos. Ela não pedia ajuda, porque já tinha perdido a esperança. Mas o que ninguém imaginava era que naquele mesmo instante, um homem solitário, forte, marcado pela vida e pelo passado, observava tudo de longe. E a decisão que ele tomaria ali mudaria destinos para sempre. O que esse fazendeiro fez em seguida vai te surpreender profundamente quando for revelado mais à frente nessa história. Essa não é apenas uma história de sofrimento. É sobre dor que une, silêncios que aproximam e um amor que nasce onde ninguém esperava. Fique até o final, porque o desfecho e prova que a vida ainda pode surpreender, mesmo depois de tudo parecer perdido. Agora me diga, de que cidade você está assistindo essa história? O dia amanheceu pesado em Santa Aurora do Sul, como se até o céu soubesse que algo errado estava para acontecer. O sol subia devagar, queimando a terra seca e levantando um cheiro forte de poeira e capim pisado. No meio do campo aberto, perto de uma figueira antiga de tronco grosso e retorcido, estava Isabela Nogueira. 20 anos feitos havia e poucos meses. Ela permanecia amarrada à árvore, os pulsos presos por uma corda áspera que machucava a pele clara. O vestido azul simples, já gasto pelo tempo, balançava com o vento quente. Os cabelos claros, longos, caíam soltos sobre o rosto abatido. Isabela mantinha os olhos baixos, não por fraqueza, mas porque olhar ao redor doía mais do que as cordas. Não havia gritos, não havia choro alto. A dor dela era silenciosa. Alguns homens da cidade observavam à distância, de chapéu na mão, e coragem sem de se aproximar. Não era espetáculo, era costume antigo. Dívida se pagava com vergonha. E aquela jovem estava ali para pagar uma dívida que não era dela. Isabela respirava fundo, tentando manter a dignidade que ainda lhe restava. Em pensamento, falava com o pai já falecido. Eu prometi que resolveria tudo, pai. Prometi que seu nome não ficaria manchado. O vento soprou mais forte, arrancando um leve arrepio do corpo dela. O sol começava a castigar, e o tempo parecia não passar. Cada minuto era um peso no peito. Foi então que um som diferente surgiu no meio daquele silêncio cruel. Passos firmes sobre a terra seca, lentos, seguros. Isabela não levantou a cabeça. Achou que fosse apenas mais alguém vindo olhar sua humilhação. Mas o silêncio mudou. Não era mais um silêncio vazio. Era um silêncio atento, como se alguém observasse não o corpo preso, mas a dor por trás dele. Do outro lado do campo, um homem parou. Alto, corpo forte moldado pelo trabalho pesado. Ombros largos, braços marcados pelo sol e pelo esforço diário. O chapéu escondia parte do rosto, mas não o olhar sério, profundo, cansado de quem já conhecia a perda. Miguel Andrade não disse uma palavra. Não se aproximou de imediato. Apenas ficou ali, olhando. E naquele instante, sem que nenhum dos dois soubesse, duas histórias quebradas pelo sofrimento começavam a se tocar pela primeira vez. Santa Aurora do Sul era dessas cidades que pareciam ter parado no tempo. Ruas de chão batido, cercas de madeira torta, lampiões pendurados nas portas e uma igreja antiga no alto da ladeira, olhando tudo como quem guarda segredos. Ali, todo mundo conhecia a vida de todo mundo, e o que mais pesava não era a pobreza, nem a seca, era a opinião. O povo dizia que Santa Aurora era feita de 3 coisas: terra, fé e orgulho. Quem caía em desgraça não precisava de inimigo, porque a própria cidade se encarregava de esmagar. Não com violência, mas com olhares, cochichos e portas fechadas.
Naquela manhã, algumas mulheres observavam de longe, escondidas atrás do balcão da venda do seu Damião. Falavam baixo, como se a vergonha de Isabela pudesse respingar nelas. Coitada, tão nova, murmurou uma senhora de lenço na cabeça. Coitada nada, respondeu outra, mais dura. Dívida é dívida. Se o pai dela deixou, alguém tem que pagar. Seu Damião, homem velho, bigode amarelado de fumo, cuspiu para o lado e disse, sem gostar do que via: isso aí não é pagar dívida, é humilhar gente. A conversa morreu quando apontou um rapaz meio assustado. Oh, olha quem tá ali. Era Miguel. A presença dele mudava o ambiente como vento antes de tempestade. Não era homem de aparecer na cidade sem motivo. Quando vinha, resolvia e ia embora. Diziam que ele não gostava de conversa nem de gente. Diziam também que era bom patrão, mas frio como pedra. Miguel olhou a rua, olhou o grupo de curiosos e não disse nada. Só seguiu com passos firmes na direção do campo, como se aquela cena fosse um erro que ele precisava corrigir. Enquanto isso, perto da figueira, Isabela ainda estava amarrada. A sombra da árvore já não protegia tanto e o calor queimava a pele dela. Ela tentou mudar o peso do corpo, mas a corda apertou mais. Um homem que observava de longe, conhecido como Otávio Barreto, braço direito da cooperativa, se aproximou o suficiente para falar, mantendo distância como quem tem medo de humanidade. Aguenta firme, moça. Até o meio-dia isso termina. Depois você vai para casa. Isabela levantou os olhos pela primeira vez. Os olhos dela estavam vermelhos, não de chorar agora, mas de ter chorado demais antes. Para qual casa, seu Otávio? Ela perguntou num fio de voz. Aqui meu pai perdeu. Otávio engoliu seco. Não respondeu. Só virou o rosto sem coragem. Foi aí que Miguel finalmente chegou mais perto. Não correndo, não gritando, não se mostrando. Apenas vindo como um homem que decidiu agir. Otávio franziu a testa desconfiado. Miguel Andrade, não se meta nisso. Isso é assunto da cooperativa. Miguel parou a 2 passos de Isabela. Olhou primeiro para a corda, depois para o rosto dela, e falou baixo, mas com firmeza, que fazia qualquer um escutar. Assunto de cooperativa é conta e papel. Isso aí é humilhação. Isabela apertou os lábios, como quem tenta segurar o choro para não dar esse gosto a ninguém. A voz dela saiu tremida, mas orgulhosa. Moço, não precisa, eu dou conta. Miguel virou o rosto para ela, como se aquela frase tivesse atravessado a armadura dele. Não é sobre dar conta, menina. Ele respirou fundo. É sobre o que a cidade acha normal fazer com quem está caído. Otávio cruzou os braços, tentando manter a autoridade. Se você cortar essa corda, você compra briga com metade da cidade. Miguel nem piscou. Então metade da cidade está errada. O campo ficou em silêncio, um silêncio pesado, daqueles que antecedem algo que muda tudo. Miguel deu mais um passo e Isabela sentiu o coração acelerar. Ela não sabia se era medo, vergonha ou uma esperança que ela não queria sentir para não se decepcionar. E foi nesse instante, com todos olhando, que Miguel levou a mão devagar até a faca no cinto. Mas antes de fazer qualquer coisa, ele falou para Isabela, olhando nos olhos dela pela primeira vez. Qual é o seu nome? Ela hesitou, como se dizer o próprio nome fosse admitir que ainda era gente. Isabela Nogueira. Miguel assentiu, sério. Isabela, ninguém merece ser tratado como coisa. E a mão dele segurou firme a faca. No próximo tópico você vai ver o que realmente levou Isabela a aceitar passar por isso. E por que a dívida do pai dela escondia uma dor ainda maior do que o povo imagina. Antes de continuar, vocês já se inscreveram no canal? Porque vem muita história da época que você vai amar. E essa aqui ainda vai mexer com o seu coração. Antes que a faca tocasse a corda, a mente de Isabela foi tomada por lembranças que doíam mais do que o sol queimando a pele. Aquele momento não tinha começado ali, naquela árvore. Tinha começado meses antes, dentro da pequena casa de madeira onde ela morava com o pai. Antônio Nogueira
Era um homem simples, mãos calejadas, olhar cansado e coração grande demais para o pouco que tinha. Trabalhou a vida inteira na lavoura, sempre acreditando que esforço bastava para manter a dignidade. Nunca foi homem de dever nada a ninguém. Justamente por isso, quando a seca castigou a região e a colheita se perdeu, ele tomou a pior decisão da vida. Numa noite abafada, sentado à mesa de madeira gasta, Antônio segurava um papel com as mãos trêmulas. Isabela estava em pé, encostada na parede, sentindo um aperto estranho no peito. "Pai, o que foi isso?" ela perguntou, apontando para o documento. Antônio demorou a responder. Olhou para a lamparina acesa, como se buscasse coragem na chama fraca. "Um empréstimo, minha filha. Só até a próxima colheita", disse ele, tentando parecer firme. Isabela se aproximou rápido. "Empréstimo com quem?" Ele suspirou fundo, derrotado. "Com a cooperativa Otávio Barreto." Com o rosto aval de do- Isabela empalideceu. "Pai, o senhor sabe como eles são." A voz dela falhou. "Eles não perdoam atraso." Antônio se levantou, orgulhoso, mesmo cansado. "Eu não tinha escolha, Isabela. Era isso ou passar fome. Homem nenhum aceita ver a filha definhar." Ela não respondeu. Abraçou o pai com força, sentindo o coração dele bater acelerado demais. Naquele abraço, sem saber, Isabela se despedia. Poucas semanas depois, Antônio adoeceu. Uma febre forte, rápida. Medicina da época dessas não que a- sabia tratar. Em poucos dias, ele se foi, deixando a casa vazia e a dívida viva. No enterro simples, quase silencioso, Otávio apareceu de terno escuro, papel dobrado no bolso. Esperou todos irem embora. Só então falou, seco. "Meus sentimentos, Isabela, mas a dívida continua." Ela ficou sem chão. "Meu pai morreu", disse com a voz quebrada. "Ele nem chegou a usar todo o dinheiro." Otávio deu de ombros. "Isso não muda nada. A cooperativa precisa receber." Nos dias seguintes, Isabela tentou tudo. Vendeu móveis, vendeu galinhas, pediu trabalho, pediu prazo, recebeu portas fechadas e olhares frios. Até que Otávio fez a proposta que ninguém tinha coragem de dizer em voz alta. "A dívida pode ser considerada quitada, se você aceitar a forma tradicional." Isabela entendeu na hora, sentiu o estômago revirar. "O senhor quer me expor", sussurrou, como se eu fosse um aviso, como um exemplo. Ele corrigiu. "Assim ninguém mais se endivida sem pensar." Ela passou a noite em claro, sentada no chão da casa vazia, abraçando os joelhos, conversando sozinha, tentando achar uma saída que não existia. Pensou em fugir, pensou em sumir, mas pensou no pai. "O senhor sempre me ensinou a não virar o rosto." Ela falou baixinho para o silêncio. "Então eu não vou virar agora." No dia seguinte, foi ela mesma quem caminhou até o campo, cabeça erguida, coração em pedaços. Agora, amarrada à árvore, Isabela sentia o peso daquela escolha. Não se arrependia, mas doía, porque Doía. sabia que estava pagando sozinha por um erro que nasceu do amor de um pai. Enquanto essas lembranças atravessavam sua mente, Miguel ainda segurava a faca, parado à sua frente. Ele não sabia de tudo aquilo, mas sentia. Havia algo naquele silêncio que não era culpa, era sacrifício. Ele olhou para Isabela e perguntou mais baixo, quase humano demais para um homem conhecido pela frieza. "Seu pai fez coisa errada?" Ela respirou fundo antes de responder. "Fez o que achou que precisava para me proteger." Miguel fechou os olhos por um instante. Aquela resposta atingiu um lugar antigo dentro dele. E naquele segundo, ficou claro. Aquela dívida não era só de dinheiro. Era de dor, de amor e de escolhas feitas quando não havia saída. O que mais doía em Isabela não era a corda nos pulsos, nem o sol castigando a pele clara. Era a sensação de estar exposta, como se sua vida inteira tivesse sido colocada em praça pública. A cidade inteira parecia presente, mesmo aqueles que não estavam ali fisicamente. Alguns homens fingiam trabalhar, mas olhavam de canto de olho. Mulheres passavam mais afastadas, cochichando. Cada olhar era uma ferida aberta. Isabela sentia o rosto queimar.
não de calor, mas de vergonha. Uma senhora mais velha, conhecida por sua língua afiada, comentou em voz baixa, mas alto o suficiente para ser ouvida: "Quem vê assim, nem imagina que é moça direita." Isabela fechou os olhos com força. Aquela frase caiu como um golpe. Ela queria responder, queria gritar que estava ali por amor ao pai, que não tinha feito nada errado. Mas a garganta travou. O silêncio, mais uma vez, foi tudo o que conseguiu oferecer. Miguel percebeu. Ele viu a forma como os ombros dela encolheram, como a respiração ficou curta. Aquilo não era apenas pagamento de dívida, era uma tentativa de quebrar alguém por dentro. Ele se virou lentamente para os curiosos e falou, sem levantar a voz, mas com firmeza suficiente para cortar o ar: "Já viram o bastante. Cada um volte para sua vida." Homem retrucou incomodado: "Quem é você para mandar?" Miguel encarou o sujeito sério. "Sou alguém que ainda lembra o que é respeito." O silêncio voltou a dominar o campo. Ninguém respondeu. Um a um, os curiosos começaram a se afastar constrangidos, não por consciência, mas porque Miguel Andrade não era homem de ameaçar em vão. Isabela abriu os olhos devagar e encontrou o olhar dele. Pela primeira vez desde que tudo começou, ela não se sentiu completamente sozinha. "Obrigada," ela murmurou, quase sem som. Miguel se aproximou mais um pouco, mantendo distância suficiente para não constrangê-la ainda mais. "Não agradeça," disse ele. "Você não devia estar passando por isso." Ela soltou um sorriso triste, quase imperceptível. "Na minha vida, quase nada acontece como deveria." Miguel respirou fundo. Havia algo naquela moça que mexia com ele de um jeito desconfortável. Talvez fosse a dignidade silenciosa. Talvez fosse a força escondida na fragilidade. Talvez fosse porque ele reconhecia aquela dor. Era parecida demais com a que ele carregava. O vento levantou poeira. A figueira rangia levemente. O tempo parecia suspenso. Otávio voltou a se aproximar, visivelmente incomodado com a presença de Miguel. "Já chega. Vamos acabar logo com isso," disse ele. "Quanto mais tempo, mais falatório." Miguel virou o rosto para ele, sério. "Falatório nasce da injustiça," respondeu. "E isso aqui é injusto." Otávio riu sem humor. "A cidade sempre funcionou assim." Miguel deu um passo à frente. "Então tá na hora de mudar." Isabela sentiu o coração disparar. Algo estava prestes a acontecer. Ela não sabia se aquilo traria alívio ou mais problemas. Só sabia que aquele homem, desconhecido até poucas horas atrás, estava se colocando entre ela e a vergonha do mundo. E naquele instante, a humilhação pública começou a se transformar em algo diferente. Algo perigoso para quem sempre achou que podia controlar tudo. Antes de continuar essa história, se esse capítulo já te tocou de alguma forma, deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal a trazer mais histórias fortes e emocionantes como essa. Miguel manteve-se parado diante de Isabela por alguns segundos, como se estivesse tomando uma decisão que mudaria mais do que aquele momento. Ele passou a mão devagar pela barba por fazer, respirou fundo e só então falou, em tom mais baixo, quase para que apenas ela ouvisse: "Quanto tempo ainda falta para isso acabar?" Isabela hesitou antes de responder. "Até o meio-dia," disse com a voz fraca. "É o que disseram." Miguel olhou para o sol, ainda longe do ponto mais alto do céu. Depois voltou o olhar para os pulsos machucados dela. Aquilo bastou. Sem pressa, ele puxou a faca do cinto. O brilho da lâmina fez Otávio dar um passo para trás. "Miguel, pense bem no que vai fazer," alertou. "Você é respeitado. Não jogue isso fora." Miguel não respondeu. Aproximou-se da árvore, com cuidado para não tocar em Isabela sem permissão. Antes de cortar a corda, olhou nos olhos dela e perguntou: "Posso?" Isabela sentiu um nó na garganta. Ninguém tinha perguntado nada a ela desde que tudo começou. Apenas assentiu com a cabeça, emocionada. A faca passou pela corda com um som seco. Em segundos, os braços de Isabela estavam livres. Ela quase caiu, sem força nas pernas, mas Miguel foi rápido, segurando-a pelos ombros, firme, respeitoso. "Devagar," disse ele. "Já passou."
Ela tremia, não só pelo corpo cansado, mas pela mistura de alívio e incredulidade. O senhor não precisava. Miguel tirou o próprio casaco grosso, marcado pelo cheiro de couro e terra, e colocou sobre os ombros dela. Precisava sim. Otávio respirava com raiva contida. Isso não vai ficar assim, avisou. A cooperativa não esquece. Miguel virou-se lentamente. A cooperativa que venha falar comigo. A dívida, se existir, agora é assunto meu. Otávio arregalou os olhos. Você não sabe o tamanho do problema que está comprando. Miguel respondeu sem alterar o tom. Sei exatamente. Quando Otávio foi embora, resmungando, o campo ficou vazio. Só os dois, a árvore e o vento quente. Isabela se sentou devagar no chão, ainda atordoada. Miguel ficou de pé por perto, respeitando o silêncio. Depois de alguns minutos, ela quebrou o silêncio. Por que o senhor fez isso? Miguel demorou a responder. O olhar dele se perdeu no horizonte, como se estivesse voltando no tempo. Porque eu sei como é ser deixado sozinho quando a gente mais precisa, disse por fim. E porque ninguém nunca devia ser humilhado desse jeito. Isabela enxugou uma lágrima que insistia em cair. Meu nome é Isabela, disse, sentindo necessidade de se apresentar de novo, como se aquele momento fosse um recomeço. Eu sei, respondeu ele com um leve sorriso. Sou Miguel. Ela levantou os olhos e o encarou com mais atenção pela primeira vez. Ele era jovem, mais do que ela imaginava. Forte, mas com um cansaço profundo no olhar. Não havia arrogância, apenas solidão. O senhor é o fazendeiro Andrade, ela disse. Reconhecendo, Miguel assentiu. Sou só um homem que prefere ficar longe da cidade. Isabela suspirou. Depois do que aconteceu hoje, eu acho que também vou preferir. Miguel sorriu de canto, sem alegria. Às vezes, ficar longe é o jeito que a gente encontra para sobreviver. Eles caminharam juntos para fora do campo, não como herói e vítima, mas como duas pessoas marcadas por dores diferentes, unidas por um momento que nenhum dos dois esqueceria. Isabela ainda não sabia, mas aquele homem, solitário, que tinha entrado na vida dela no pior dia possível, carregava um passado pesado. Um passado que explicava por que ele ajudava sem pedir nada em troca. E porque tinha medo de se aproximar de alguém outra vez. O caminho até a saída do campo foi feito em silêncio. Não um silêncio constrangedor, mas daqueles cheios de coisas não ditas. Isabela caminhava devagar, ainda sentindo o corpo pesado, enquanto Miguel seguia ao lado, atento, sem tocar nela novamente, como se soubesse que respeito também se demonstra no espaço. Quando chegaram perto da porteira de madeira, Miguel parou. Você não precisa ir para a cidade agora, disse ele, olhando para frente. Vai ter falatório demais hoje. Isabela respirou fundo. O nome da cidade parecia pesar nos ombros. Não tenho mais casa, respondeu com simplicidade dolorosa. Depois que meu pai morreu, tudo se perdeu. Miguel virou o rosto para ela, surpreso, mas sem pena. Então, venha comigo até a fazenda, pelo menos para descansar. Depois você decide o que fazer. Ela hesitou. A vida tinha ensinado a desconfiar de favores. Ainda assim, algo naquele homem não parecia ameaça. Parecia cansaço. O senhor não me conhece, disse ela. Miguel assentiu. Nem você me conhece. Mesmo assim, a gente está aqui conversando. Isabela deixou escapar um sorriso fraco. Subiram na carroça e seguiram pelo caminho de terra, cercado de pasto seco e cercas antigas. O rangido das rodas acompanhava o som distante dos pássaros. Depois de um tempo, foi Isabela quem quebrou o silêncio. O senhor sempre ajuda assim, pessoas que nem conhece? Miguel demorou a responder. Não, disse por fim. Quase nunca. Então por que comigo? Ele apertou as rédeas pensativo. Porque quando eu olhei para você, vi alguém tentando ser forte quando tudo já tinha desabado. Isabela engoliu em seco. Aquilo acertou fundo. Eu não queria estar ali, confessou. Mas também não podia virar as costas para o que meu pai deixou. Miguel respirou fundo, como se aquela frase despertasse algo antigo.
Meu pai também morreu devendo coisas, disse ele com a voz mais pesada. Não dinheiro, mas promessas. Ela virou o rosto para ele, curiosa. E você pagou? Miguel soltou um riso curto, sem alegria. Pago até hoje. A fazenda surgiu no horizonte. Extensa, simples, organizada. Não havia luxo, mas havia cuidado. Isabela percebeu que Miguel era daqueles homens que falavam pouco, mas faziam muito. Ao descer da carroça, ela sentiu uma tontura leve. Miguel percebeu na hora. Sente-se, disse, puxando uma cadeira de madeira para a sombra. Ela obedeceu. As mãos tremiam levemente. Eu achei que não ia aguentar, confessou, olhando para o chão. Quando me amarraram, achei que ali era o fim. Miguel ficou em pé à frente dela, sério, mas com a voz mais humana do que nunca. Às vezes o fim parece começo, só que a gente ainda não sabe. Isabela levantou os olhos. Pela primeira vez desde a morte do pai, alguém falava com ela sem julgamento, sem cobrança. Apenas como igual. Ela percebeu então que Miguel também carregava uma dor antiga, silenciosa, tão pesada quanto a dela. Não eram histórias iguais, mas o sentimento era o mesmo: perda, solidão, resistência. Naquele fim de tarde, enquanto o sol começava a baixar, dois sofrimentos diferentes se reconheceram sem precisar de grandes palavras. Era o início de algo que nenhum dos dois tinha planejado, mas que já começava a mudar tudo. E agora me conta, você conseguiria viver numa época como essa, com tão poucas escolhas e tanta dureza? Deixa nos comentários que eu quero saber. A noite caiu mansa sobre a fazenda, mas dentro de Isabela ainda era dia claro. Aquele dia cruel que parecia não acabar. Ela estava sentada perto do fogão a lenha, segurando uma caneca de chá que uma das funcionárias da fazenda, Dona Ritinha, havia preparado. Ritinha era uma mulher mais velha, de mãos rápidas e olhar bom, dessas que enxergam dor sem precisar perguntar muito. Bebe devagar, menina, disse Ritinha, ajeitando o chale nos ombros de Isabela. Você tá pálida feito vela. Isabela agradeceu com a cabeça. A garganta ainda estava apertada e o corpo cansado. O silêncio da casa grande era diferente do silêncio do campo. Ali não tinha julgamento, tinha calma. Mesmo assim, ela se sentia deslocada, como se não merecesse estar em lugar seguro. Miguel entrou na cozinha sem fazer barulho, como sempre. Trocou poucas palavras com Ritinha, pegou um prato simples e se sentou do outro lado da mesa. Comia devagar, sem pressa. Isabela observou as mãos dele, grandes, firmes, com marcas de trabalho. Mãos de quem construía, não de quem destruía. Ritinha, percebendo a tensão entre os dois, arrumou as coisas e saiu, deixando-os a sós. Quando a porta fechou, o silêncio ficou mais íntimo, quase pesado. Isabela respirou fundo e falou, olhando para a caneca. Eu vou embora amanhã cedo. Miguel parou de comer e ergueu os olhos. Para onde? Para qualquer lugar. Ela forçou um sorriso triste. Santa Aurora acabou para mim. Miguel ficou alguns segundos sem responder. Depois falou com a calma de quem pensa antes de abrir a boca. Você não precisa decidir nada agora. Hoje você descansa. Isabela apertou a caneca. O senhor não entende. Depois do que aconteceu, eu não consigo nem olhar para aquelas pessoas. Parece que eu fui marcada. Miguel se recostou na cadeira sério. A luz da lamparina deixava metade do rosto dele na sombra, e a outra metade mostrava um olhar cansado, mas atento. Do que você imagina. Isabela levantou os olhos curiosa. Como? Miguel desviou o olhar por um instante, como se fosse difícil dizer. Não era homem de desabafar, mas naquela noite, alguma coisa dentro dele estava diferente. Eu perdi alguém, ele disse baixo, e a cidade inteira me olhou como se eu tivesse falhado. Isabela ficou quieta, esperando. Miguel continuou, sem entrar em detalhes, mas deixando a dor escapar. Depois disso, eu parei de ir lá. Parei de conversar. Parei de viver como... Isabela sentiu o peito apertar. Aquilo explicava a solidão dele e, de algum jeito, fazia ela se sentir menos sozinha também.
Então o Senhor me salvou hoje, porque ninguém salvou o Senhor naquela época? Ela perguntou, sem intenção de machucar, apenas tentando entender. Miguel olhou para ela com firmeza, mas sem raiva. Talvez, ele respirou fundo. Ou talvez porque eu cansei de ver gente boa pagando por coisa que não fez. Isabela sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez, ela tinha vontade de chorar de outro jeito. Não de vergonha, mas de alívio. Miguel se levantou, foi até um armário antigo e tirou de dentro um envelope amarelado, lacrado, como se tivesse sido guardado com cuidado. Voltou à mesa e colocou o envelope diante dela. Isabela franziu a testa. O que é isso? Miguel não respondeu de imediato. Apenas empurrou o envelope lentamente, como se entregasse algo importante demais para ser dito com pressa. Guarde, ele disse. Isabela não tocou. Mas aí dentro... O que tem? Miguel sustentou o olhar dela sério. Um dia você vai abrir. Não hoje. Ele fez uma pausa. Quando você achar que perdeu tudo, você vai entender. Isabela sentiu um arrepio. Aquele envelope tinha peso não pelo papel, mas pelo mistério. Aquilo despertou nela uma curiosidade que cortava a tristeza como faca fina. Por que o senhor está me dando isso? Insistiu confusa. Miguel respirou fundo e pela primeira vez a voz dele tremeu de leve. Porque eu não sei fazer promessas bonitas, mas sei fazer uma coisa certa, de vez em quando. Isabela ficou imóvel, encarando o envelope como se ele fosse uma porta para um futuro que ela ainda não conseguia imaginar. E foi ali, naquela mesa simples, com cheiro de lenha e café, que o ato de Miguel mudou tudo outra vez. Não foi só cortar a corda. Foi mostrar a Isabela que ainda existia algo guardado para ela. Algo que ninguém na cidade podia tomar. Isabela finalmente pegou o envelope com cuidado, como se fosse frágil. Eu não sei o que dizer, ela sussurrou. Miguel deu um passo para trás, como se fugisse do próprio gesto. Não diga nada, só descanse. E saiu da cozinha. Isabela ficou ali, sozinha, segurando o envelope no colo, sentindo o coração bater forte. Ela não sabia o que estava por vir, mas tinha certeza de uma coisa. Desde aquela árvore, Miguel Andrade tinha entrado na vida dela de um jeito que não tinha volta. Aquela noite foi longa para Isabela, deitada no quarto simples da fazenda, com paredes de madeira e uma janela pequena por onde entrava a luz da lua. Ela girava de um lado para o outro sem conseguir dormir. O corpo descansava, mas a mente não. O envelope estava sobre a mesa, intacto, chamando mais atenção do que qualquer pensamento. Ela se sentou na cama, pegou o envelope nas mãos e sentiu o papel grosso, antigo. Não havia nome, não havia data, apenas o silêncio de algo guardado com intenção. Isabela pensou em abrir, pensou várias vezes, mas as palavras de Miguel ecoaram claras. Não hoje. Respeitou ela, não por medo, mas porque pela primeira vez em muito tempo, alguém tinha feito algo por ela sem exigir nada em troca. No dia seguinte, acordou cedo. O sol ainda nem tinha rompido o horizonte quando ela saiu para o quintal. Encontrou Miguel já de pé, preparando o cavalo. Ele parecia o mesmo de sempre, firme, calado, concentrado no trabalho. Mas havia algo diferente no ar, uma tensão suave, como se os dois soubessem que algo importante estava sendo construído ali, mesmo sem palavras. Bom dia, Isabela disse com a voz ainda tímida. Miguel levantou o rosto e assentiu. Dormiu bem? Melhor do que eu esperava, respondeu ela com sinceridade. Houve um pequeno silêncio. Isabela segurava o envelope junto ao corpo, sem perceber. Miguel notou. Não precisa carregar isso o tempo todo, disse ele, sem dureza. Isabela respirou fundo. Eu fico pensando, por que o senhor tinha isso guardado? Miguel amarrou a sela com força, como se aquela pergunta exigisse firmeza. Porque algumas coisas a gente prepara em silêncio, para quando alguém precisar mais do que imagina. Ela franziu a testa. Então, isso não foi algo decidido ontem? Miguel negou com a cabeça. Não. A resposta caiu pesada no peito de Isabela.
Aquilo significava que o gesto de Miguel não era impulso, era algo pensado, planejado, e isso a deixava confusa e tocada. Durante os dias seguintes, Isabela permaneceu na fazenda, ajudava no que podia, na cozinha, na costura, organizando pequenas coisas. Era a vontade de se sentir útil de novo. Miguel observava de longe sem interferir. Nunca mandava, nunca cobrava, apenas deixava espaço. Certa tarde, enquanto dobravam roupas no varal, Isabela quebrou o silêncio. As pessoas na cidade vão falar sobre mim, sobre o Senhor. Miguel respondeu sem parar o que fazia. Sempre falam. Isso não incomoda? Ele parou. Pensou um instante. Já incomodou. Hoje não mais. Isabela abaixou a cabeça. Eu ainda me sinto suja. Mesmo sem ter feito nada errado. Miguel virou-se de frente para ela, sério, mas com voz firme. Não carregue a culpa que não é sua. Quem devia sentir vergonha não era você. Ela sentiu os olhos marejarem. Aquilo não era romance. Era algo mais profundo. Era alguém devolvendo a ela a dignidade que a cidade tentou arrancar. O envelope continuava fechado. Cada dia que passava, o mistério crescia. Não só para Isabela, mas para quem assiste essa história. O que Miguel havia preparado. Por que ele esperava o momento certo. E, principalmente, o que aquilo mudaria no destino dela. Isabela começou a perceber que aquela recompensa, ainda desconhecida, não era apenas algo material. Havia justiça ali, havia reparação, mas o impacto real só viria mais à frente, quando o passado e o presente finalmente se encontrassem. E agora, me diga você que está acompanhando essa história, essa moça merece justiça depois de tudo o que passou? Deixe nos comentários, justiça por Isabela. Os dias na fazenda foram passando como quem não quer fazer barulho. E sem perceber, Isabela começou a voltar a respirar com menos dor. Ainda havia tristeza, sim, mas agora ela tinha onde repousar a cabeça sem medo de acordar sendo apontada. A casa grande não era luxuosa, era simples, bem cuidada, com móveis firmes, chão varrido e cheiro constante de café fresco. Pela manhã, o som do galo e o ranger do portão anunciavam o trabalho. À tarde, o vento entrava pela varanda trazendo poeira e o cheiro do pasto quente. À noite, a lamparina deixava sombras dançando nas paredes, como se a casa guardasse histórias antigas. Isabela se ocupava para não pensar. Lavava louças, varria o chão, costurava pequenas rasgaduras de roupa. Dona Ritinha, sempre atenta, não deixava ela se sentir hóspede nem peso. Aqui ninguém vive deitado em tristeza, menina. Ritinha dizia, batendo o pano no ombro dela. Tristeza a gente sente, mas não deixa ela mandar. Isabela concordava com a cabeça, mas por dentro ainda era tudo recente. A humilhação no campo voltava como lembrança, principalmente quando ela via a marca vermelha nos pulsos. Às vezes, ela parava e passava o dedo ali, como se confirmasse que aquilo foi real. Numa dessas tardes, Miguel passou pela cozinha e a viu encarando as marcas. "Ainda dói?" perguntou sem jeito. Isabela se assustou com a voz dele tão perto. Miguel não era de entrar e puxar conversa. Quando falava, era direto. Ela respondeu com sinceridade. "Dói, mas não é a corda. É o que eu senti." Miguel ficou parado por um instante, como se procurasse palavras no bolso e não encontrasse. Depois disse, "Eu sei." Isabela ergueu os olhos. "O senhor sabe mesmo?" Miguel se encostou na porta, cruzando os braços fortes, a camisa aberta no peito por causa do calor. O rosto dele parecia sempre sério, mas havia um cansaço ali que Isabela começava a entender. Quando a gente é exposto, a ferida fica por dentro. Ele fez uma pausa. "E ninguém vê." Isabela sentiu um aperto no peito. Não era comum um homem como Miguel falar. Por algum motivo, ela queria ouvir mais, não por curiosidade, mas porque aquilo fazia ela se sentir compreendida. Na manhã seguinte, Miguel a chamou cedo, ainda com o sol fraco. "Você sabe montar?" Isabela hesitou. "Um pouco. Meu pai me ensinou quando eu era menor." "Então venha." Ele disse, simples.
Preciso verificar uma cerca e você pode me acompanhar. Vai te fazer bem sair da casa. Ela foi. Subiram nos cavalos e seguiram pelo campo. O vento batia no rosto de Isabela. Ela esqueceu a cidade, esqueceu o campo da figueira. Só existia o caminho. Miguel cavalgava ao lado, olhando sempre para frente, mas percebendo tudo. Quando chegaram perto da cerca quebrada, ele desceu e começou a arrumar. Isabela o observou. O jeito dele trabalhar era firme, quase bruto, mas havia cuidado. Ele não fazia nada com pressa, fazia como quem quer que dure. "O senhor mora sozinho aqui?" ela perguntou, tentando soar natural. Miguel demorou a responder. "Moro." "Tem família?" Ele apertou o arame com força, como se aquilo ajudasse a segurar um pensamento difícil. "Tive..." Disse apenas isso. Isabela entendeu que era um assunto que doía. Não insistiu. Ficou quieta, ajudando como podia, segurando as ferramentas, pegando os pedaços de madeira. Quando voltaram, o sol já estava alto. Isabela estava suada, mas havia algo diferente. Uma sensação de estar viva de novo, mesmo que pequena. Na hora do almoço, sentaram na mesa. Miguel, como sempre, comia em silêncio. Mas naquele dia, Isabela decidiu arriscar uma conversa simples. "Seu feijão é bom", ela disse, tentando aliviar o clima. Miguel ergueu uma sobrancelha, quase desconfiado. "Eu não fiz." "Eu sei", Isabela respondeu, e um sorriso curto escapou. "Mas o senhor come como se tivesse feito." Miguel soltou um riso baixo, raro, tão raro, que Isabela até estranhou. Ritinha, ao fundo, viu de longe e fingiu que não viu, mas sorriu também. Depois do almoço, Isabela saiu para a varanda e ficou olhando. A fazenda era grande, mas não parecia vazia como a solidão dela. Parecia um lugar que poderia ser recomeço. Miguel apareceu ao lado, sem avisar, e ficou observando o campo junto com ela. "Você vai embora?" ele perguntou de repente. Isabela engoliu seco. Aquela pergunta tinha peso. "Eu não sei", respondeu sincera. "Eu penso nisso todo dia, mas quando eu imagino voltar para a cidade, meu peito aperta." Miguel assentiu devagar. "Fique até se sentir pronta." Sem promessa. Isabela olhou para ele emocionada. "O senhor não tem medo de eu virar um problema?" Miguel a encarou, sério. "Problema é a injustiça. Você só é uma pessoa tentando sobreviver." Aquelas palavras entraram nela como remédio lento. Não curavam tudo de uma vez, mas começavam a fechar algumas feridas. E assim, dia após dia, convivendo com silêncio, trabalho e pequenos gestos, Isabela foi percebendo que a dor dela não estava sendo esquecida, estava sendo transformada. E Miguel, mesmo sem admitir, o homem fechado começava a ficar mais presente, como se a presença dela ocupasse um espaço que ele tinha deixado vazio por tempo demais. Mas essa convivência ainda seria testada, porque o coração dos dois estava se aproximando. E quando o coração se aproxima, o passado costuma bater na porta mais forte. Numa noite de vento, quando a fazenda parecia mais silenciosa do que o normal, Isabela acordou com um som baixo, vindo do lado de fora. Não era barulho de gente, era como um gemido contido, quase um suspiro de dor. Ela se levantou devagar, colocou o chale nos ombros e foi até a varanda. A lua iluminava o quintal. Perto do curral, havia uma luz fraca de lamparina. Isabela caminhou com cuidado, sem fazer barulho, até ver Miguel sentado num toco de madeira, sozinho, com a cabeça baixa. Nas mãos, ele segurava um pequeno objeto embrulhado em pano. Isabela parou a poucos passos, sem coragem de interromper. Mas Miguel percebeu a presença dela sem nem olhar. Era como se ele sempre soubesse quando alguém se aproximava, talvez por viver em alerta constante contra as próprias lembranças. "Não conseguiu dormir?" ele perguntou com a voz rouca. "Eu ouvi... achei que fosse algum animal." Isabela respondeu, se aproximando devagar. "Você tá bem?" Miguel deu um riso curto, amargo. "Bem, é uma palavra grande demais para mim." Isabela ficou em silêncio, respeitando.
O vento balançava as árvores e o som dos grilos preenchia o vazio. Ela reparou que Miguel apertava o embrulho com força, como se aquilo fosse a última coisa que o mantinha inteiro. "O que é isso?" ela perguntou com cuidado. Miguel hesitou. O olhar dele, sempre firme, dessa vez parecia cansado demais. "Uma lembrança", disse apenas. Isabela sentou num banco perto dele, mantendo distância, sem invadir. A voz dela saiu suave. "Você não precisa falar se não quiser." Miguel ficou quieto por alguns instantes. Depois, como se aquela noite tivesse escolhido por ele, abriu o pano devagar. Dentro havia um pequeno medalhão antigo, simples, com uma foto já desbotada. Isabela olhou e prendeu a respiração. Era uma mulher jovem, bonita, com um olhar doce. E nos braços dela, um bebê bem pequeno. Miguel falou sem olhar para Isabela, como se estivesse falando com o vento. "Era minha esposa, Lívia, e esse era nosso filho." O peito de Isabela apertou na hora. Ela não conseguiu terminar. Miguel assentiu, sem precisar de palavras. Lívia morreu no parto. O menino viveu só 2 dias. Isabela levou a mão à boca. Não era só tristeza, era um tipo de dor que quase assusta de tão grande. Miguel continuou com a voz firme, mas os olhos brilhando de um jeito perigoso, como se a lágrima fosse um inimigo. "Na época, a cidade inteira dizia que eu devia ter feito mais, que eu tinha dinheiro, que eu era forte, que eu tinha terra, como se isso comprasse milagre." Isabela sentiu os olhos marejarem. "Mas você não teve culpa." Miguel fechou o medalhão na mão com força. "Eu sei disso hoje, mas eu não sabia naquela noite." Ele respirou fundo e olhou para o chão, como se enxergasse a própria lembrança ali. "Eu fiquei com raiva de tudo, da cidade, do padre, do médico que nem apareceu, de Deus e de mim. A fazenda era grande, mas eu me sentia enterrado vivo dentro dela." Isabela falou baixo. "Foi por isso que você se afastou de todo mundo?" Miguel assentiu. "Eu parei de ir na cidade, parei de conversar, parei de olhar para as pessoas, porque se eu olhasse eu sentia vontade de gritar, e homem não grita, homem engole." Isabela, com a voz trêmula, respondeu: "Mas engolir dói, e a gente adoece por dentro." Miguel encarou Isabela pela primeira vez naquela conversa, e ali, naquele olhar, havia algo que ele não deixava ninguém ver: vulnerabilidade. "Você fala como se soubesse disso", ele disse. Isabela baixou a cabeça. "Eu tô aprendendo do jeito difícil." Miguel ficou em silêncio. Depois, guardou o medalhão de novo no pano com cuidado, como se fosse frágil. Se levantou e, por um instante, pareceu querer voltar a ser o homem fechado de sempre. Mas antes de ir, ele parou e disse: "Quando eu vi você amarrada naquela árvore, eu vi o mesmo olhar que eu vi no espelho quando enterrei minha família. Um olhar de quem está vivo, mas não se sente vivendo." Isabela sentiu um calafrio, porque era verdade. "Eu não queria que você virasse como eu", Miguel completou. "Sozinha." Isabela se levantou também, o coração apertado. "E você não precisa continuar sozinho." Miguel olhou para ela por um segundo a mais do que o normal. Foi rápido, mas foi profundo, como se, por um instante, ele tivesse permitido a ideia de que ainda podia existir algo depois da perda. Mas ele desviou o olhar, firme, e apenas disse: "Volte a dormir, Isabela. Amanhã é outro dia." E foi embora, deixando Isabela parada no quintal, sentindo que tinha acabado de conhecer o verdadeiro Miguel Andrade. Não o fazendeiro respeitado, mas o homem quebrado que ele escondia. E agora, com esse passado revelado, o sentimento entre eles ganhava um peso novo, porque não era só romance, era cura, era medo, era a chance de recomeçar e também o risco de se machucar de novo. Antes de continuar, me diz: você já se inscreveu no canal? Porque vem muita história da época que você vai amar. E essa aqui ainda vai te emocionar muito até o final. Depois daquela noite, algo mudou entre eles. Não foi dito em palavras, mas estava no ar. Miguel voltou a ser mais silencioso, mais fechado, como se tivesse se arrependido de ter mostrado demais.
Isabela percebeu logo. Ela conhecia esse tipo de afastamento. Era o mesmo que ela fazia quando a dor ficava grande demais. Na manhã seguinte, Miguel saiu cedo para o campo, antes mesmo do café. Isabela acordou com o som distante do cavalo e sentiu um aperto estranho no peito. Não era saudade, era medo. Medo de que aquela aproximação tivesse sido um erro. Ela passou o dia inquieta. Ajudou Ritinha, tentou se ocupar, mas os pensamentos voltavam sempre para a conversa da noite anterior, para o medalhão, para o olhar de Miguel quando falou da esposa e do filho. Aquilo tinha criado um laço invisível, e laços machucam quando se rompem. No fim da tarde, Isabela foi até o curral levar água para os trabalhadores. Miguel estava ali, encostado na cerca, olhando o nada. O corpo forte estava presente, mas a mente parecia longe. Ela respirou fundo e decidiu falar. Não podia continuar naquele silêncio. Miguel chamou com cuidado. Ele virou o rosto, sério. Precisa de alguma coisa? A forma fria da resposta doeu mais do que ela esperava. Não, disse ela. Eu só achei que você talvez quisesse companhia. Miguel desviou o olhar de novo. Não sou boa companhia, Isabela. Ela se aproximou mais um pouco, sentindo o coração bater forte. Você foi comigo, quando ninguém foi. Miguel soltou um suspiro pesado. Foi um erro. Isabela congelou. Um erro? Me ajudar? Ele passou a mão no rosto, nervoso. Não. Fez uma pausa. Um erro deixar você se aproximar. Como ela se o chão tivesse cedido um pouco. Por quê? Perguntou, com a voz baixa. Miguel fechou os punhos, lutando contra algo dentro dele. Porque toda vez que eu começo a sentir que as coisas podem melhorar, algo me é tirado. Ele a encarou, finalmente. Eu não quero perder você também. Isabela entendeu naquele instante. Não era rejeição, era medo. Um medo profundo, antigo, que não deixava espaço para a alegria. Miguel, ela disse com cuidado, a gente não perde só quando ama. A gente perde também quando se fecha. Ele balançou a cabeça. Você ainda não entende. Você é jovem, tem futuro. Eu já vivi o que tinha para viver. Isabela sentiu uma pontada de revolta misturada com tristeza. Não diga isso, falou firme. Você está vivo e viver dói, mas também pode curar. Miguel virou o rosto, como se aquelas palavras fossem perigosas demais. Eu não sei ser feliz sem sentir culpa, confessou por fim. Parece traição com quem eu perdi. Isabela sentiu os olhos marejarem. E você acha que eles gostariam de te ver assim, sozinho, se punindo? Miguel ficou em silêncio, um silêncio pesado, cheio de conflito. Ele não respondeu porque não tinha resposta. Isabela deu um passo para trás, respeitando o limite dele, mas deixando claro o que sentia. Eu não tô te pedindo promessa nenhuma, disse ela. Só não me afaste como se eu fosse um erro. Miguel levantou os olhos. O olhar dele estava diferente, molhado, cansado. Você não é um erro, Isabela. A voz saiu baixa. Que mais me assusta? Você é o... Ela assentiu devagar. Porque esperança assusta mesmo. Isabela virou-se para ir embora. Não correu, não fez drama. Caminhou com dignidade, como sempre fez. Mas cada passo era pesado. Miguel ficou ali, parado, vendo-a se afastar. O homem forte, acostumado a enfrentar seca, trabalho duro e solidão, sentia-se fraco diante de uma coisa simples, a possibilidade de ser feliz outra vez. Naquela noite, os dois dormiram mal, separados por paredes, mas unidos pelo mesmo medo. Amar e perder de novo. E enquanto esse medo crescia, algo importante se aproximava sem que eles soubessem. Algo guardado havia tempo. Algo capaz de mudar não só o destino de Isabela, mas também a forma como Miguel enxergava o próprio passado. A manhã nasceu nublada, com um vento frio diferente do costume. Parecia que a fazenda inteira pressentia que algo ia acontecer. Isabela acordou cedo, mas não foi para a cozinha. Não foi para o quintal. Foi direto até a mesa do quarto, onde o envelope ainda estava do jeito que ela tinha deixado. Ela ficou ali parada, olhando para ele como quem encara uma porta que dá medo de abrir.
O papel parecia mais pesado do que antes, talvez porque, depois da conversa com Miguel, tudo tinha mudado. Agora, o envelope não era só mistério, era também um laço entre os dois. Um laço que Miguel tentou cortar com frieza, mas não conseguiu apagar. Isabela segurou o envelope com as duas mãos e respirou fundo. Lá fora, ela ouviu passos. Miguel passando pelo corredor, parando, como se soubesse o que ela estava prestes a fazer. A porta ficou meio aberta e Miguel apareceu sem entrar. "Você tá bem?" perguntou com aquela voz baixa, contida. Isabela levantou os olhos. O rosto dela estava sério, mas havia uma tristeza firme ali. "Eu preciso entender", respondeu. "Eu não consigo mais carregar isso sem saber." Miguel ficou imóvel por um instante. O peito dele subia e descia devagar, como se ele estivesse segurando algo dentro. "Eu disse que você ia abrir quando achasse que perdeu tudo", ele falou. Isabela apertou o envelope. "E eu achei, naquele dia, amarrada naquela árvore. Eu perdi meu pai, perdi meu nome, perdi minha casa, perdi a cidade inteira." Ela engoliu seco. "Se isso não é perder tudo, eu não sei o que é." Miguel desviou o olhar, como se a dor dela ferisse uma parte dele também. "Então abra", disse por fim. "Mas abra sabendo que isso vai mexer com coisas que não voltam para o lugar." Isabela assentiu. Os dedos dela tremiam. Ela rasgou o lacre com cuidado, como se o papel fosse parte de algo sagrado. Tirou de dentro alguns documentos dobrados e um pequeno bilhete escrito à mão. Ela abriu primeiro o bilhete. Reconheceu a letra de Miguel, firme, simples, sem enfeite. "Isabela, eu não sei consolar com palavras. Só sei consertar o que posso com atitudes. Se um dia você achar que não tem mais chão, leia até o fim." Isabela sentiu o coração apertar. Ela respirou fundo e abriu os documentos. Os olhos dela correram pelas linhas. Uma, duas vezes, como se não acreditasse no que estava lendo. Ela empalideceu. "Miguel", a voz saiu fraca. Isso aqui é..." Miguel entrou no quarto devagar, fechando a porta atrás de si. Não por intimidade, mas por respeito, para que ninguém mais ouvisse. "Diga", ele pediu, sem encarar diretamente. Isabela ergueu os papéis, as mãos tremendo mais. "É a escritura da casa do meu pai." Ela falou como se cada palavra pesasse. "E do pedaço de terra pequeno, aquele criava as plantava feijão." E Miguel ficou quieto. Isabela continuou lendo, confusa, com lágrimas começando a escorrer. "Tá no meu nome, Miguel." Ela levantou o rosto desesperada. "Como isso é possível? A cooperativa tomou tudo. Venderam. Eu vi, eu assinei." Miguel finalmente encarou Isabela. E naquele olhar havia um cansaço que parecia antigo, mas também havia decisão. "Eu comprei", ele disse, simples. Isabela ficou sem ar. "Você comprou?" Miguel assentiu devagar. "Não ontem, não depois da árvore." Ele respirou fundo. "Eu já sabia que seu pai tinha morrido. Eu vi a cooperativa colocando a casa à venda. Eu fui lá antes de você aceitar aquela humilhação." Isabela levou a mão ao peito, como se o coração doesse fisicamente. "Mas por quê?" ela sussurrou em choque. "Você mal me conhecia." Miguel baixou os olhos por um segundo. "Eu conhecia seu pai de vista. Conhecia a história. E via a injustiça crescendo." Ele fez uma pausa, como se fosse difícil admitir. "Eu ia devolver para você de qualquer jeito. Só não sabia como, sem fazer você se sentir menor." Isabela chorava agora, mas não era um choro de fraqueza. Era um choro de alívio, de surpresa, de humanidade. "Então, aquele dia," ela tentou falar, mas a voz quebrou. "Eu não precisava ter sido amarrada." Miguel fechou os olhos. A culpa veio no rosto dele como sombra. "Eu cheguei tarde", confessou. "Eu pensei que ainda dava tempo de resolver com papel. Eu achei que a cooperativa ia aceitar dinheiro e calar. Mas eles quiseram usar você como exemplo. E eu não soube antes." Isabela respirou com dificuldade. A dor daquele dia voltou, mas agora vinha misturada com algo novo. Justiça chegando tarde, mas chegando. Ela olhou a escritura de novo. Aquilo significava que ela tinha um lar.
um lugar para voltar, um pedaço do pai vivo na terra. Isso é grande demais, ela disse soluçando. Eu não tenho como te pagar. Miguel deu um passo para trás, como se fugisse da ideia de receber algo. Um pagamento. Não quero. Isabela limpou as lágrimas com as costas da mão. Então por que fez isso? Miguel ficou parado. O silêncio dele não era vazio. Era medo. Medo de dizer o que estava guardado há dias. E quando ele finalmente falou, foi baixo, como quem não queria admitir nem para si mesmo. Porque quando eu vi você, eu vi uma pessoa que ainda tinha dignidade mesmo no chão. E eu precisava fazer alguma coisa certa. Ele engoliu seco. Eu precisava provar para mim mesmo que nem tudo termina em perda. Isabela ficou olhando para ele com o peito cheio de sentimentos misturados. Gratidão, choque, carinho e uma dor antiga que ainda existia, mas agora tinha luz. Ela se levantou devagar e, num impulso, aproximou-se. Miguel ficou tenso, como se não soubesse lidar com proximidade. Isabela parou a um passo dele, respeitando. Você devolveu a casa do meu pai, mas também devolveu uma parte de mim. Ela disse com a voz tremendo. Só que você ainda acha que não merece ser feliz. Miguel apertou os olhos brilhando. Isabela! Ela ergueu a mão e tocou de leve no braço dele, rápido, como quem teme ser rejeitada. Eu não sei o que vai acontecer com a gente, ela disse, mas eu sei que eu nunca vou esquecer isso. Miguel ficou imóvel, como se aquele toque tivesse atravessado anos de solidão. E naquele momento, o envelope cumpriu o papel dele. Não era só papel e escritura. Era a prova de que, mesmo em tempos duros, ainda existia gesto raro, e que o destino dos dois estava sendo costurado devagar pela dor e pela coragem. Se você está gostando dessa história, me diga uma coisa. Vocês amam histórias emocionantes da época como essa? Deixem nos comentários. Amo histórias da época para trazermos mais histórias assim para vocês. E olha, esse ainda não é o final. A notícia da escritura não ficou escondida por muito tempo. Em cidade pequena, até o vento leva recado. Bastou Isabela ir uma vez à venda do seu Damião comprar linha de costura para perceber os olhares mudando. Não, eram mais olhares de desprezo. Eram olhares de espanto e, em alguns, um incômodo silencioso por perceberem que a injustiça tinha perdido força. Isabela caminhou pelas ruas de Santa Aurora do Sul com o coração apertado, mas diferente. Ainda doía lembrar da figueira, ainda doía lembrar do dia em que foi tratada como exemplo. Só que agora havia algo novo dentro dela, a certeza de que não estava totalmente destruída. Quando voltou para a fazenda, encontrou Miguel na varanda, sentado, olhando o campo como quem conversa com o próprio passado. Ele segurava um pedaço de couro nas mãos, consertando rédeas. Os braços fortes trabalhavam com calma, mas o rosto estava longe. Isabela parou a poucos passos. A cidade está sabendo, ela disse. Miguel não se assustou, apenas assentiu. Imaginei. Isabela respirou fundo, decidida. Eles vão dizer que você fez isso para me comprar. Vão falar de nós dois, vão inventar coisas. Miguel continuou mexendo no couro, sem levantar os olhos. Deixe falarem. Isabela deu mais um passo. Eu não quero mais viver com medo do que falam. Miguel parou a mão no meio do movimento. Levantou o olhar devagar e naquele olhar tinha algo que Isabela não via antes. Preocupação por ela. E também uma luta por ele mesmo. Você não sabe o peso que é ter gente olhando. Ele disse baixo. Você já sofreu isso. Isabela não recuou. Sofri e sobrevivi. Ela fez uma pausa. Mas eu estou percebendo que você sofre há muito mais tempo. Miguel desviou o olhar de novo, como se aquela conversa fosse perigosa demais. Só que Isabela não veio para brigar. Veio para colocar o coração na mesa. Miguel, eu preciso entender uma coisa, ela disse, com a voz firme, mas doce. Você comprou a casa do meu pai antes mesmo de me conhecer direito. Você me tirou daquela árvore sem pensar duas vezes. Você me deu abrigo. Ela engoliu seco. E mesmo assim, você insiste em ficar distante.
como se eu fosse uma ameaça. Miguel respirou fundo e se levantou. Alto, forte. Momento parecia um homem carregando uma cruz invisível. Ele caminhou até a beira da varanda e ficou de costas, olhando o horizonte. Você quer saber a verdade? Ele disse, sem olhar para ela. Isabela respondeu quase num sussurro. Quero. Miguel passou a mão pelo rosto, lutando com as palavras. Eu não tenho medo de você, Isabela. Ele fez uma pausa longa. Eu tenho medo do que eu sinto perto de você. Isabela ficou imóvel. O vento pareceu parar só para ouvir. Miguel continuou, com a voz mais baixa ainda. Quando você chegou aqui, eu achei que era só uma moça precisando de ajuda, mas depois ele engoliu em seco. Depois eu comecei a esperar você na cozinha. Comecei a ouvir seus passos. Comecei a reparar quando você ficava triste e quando você sorria. E isso me deixou assustado. Isabela sentiu o peito aquecer e doer ao mesmo tempo. Por quê? Miguel finalmente virou e encarou Isabela. Porque eu prometi para mim mesmo que nunca mais ia amar ninguém. A voz dele falhou. Um pouco. Eu jurei isso no dia que enterrei minha família. Eu achei que se eu não amasse, eu não perderia. Isabela se aproximou devagar com o coração na garganta. Miguel, amar não é garantia de dor, mas viver sem amar também dói. Ele fechou os olhos por um instante, como se aquilo fosse verdade demais. Você acha que eu não tentei? Miguel disse com amargura. Eu tentei virar pedra. Tentei ser só trabalho e silêncio. Só que você chegou, e eu voltei a ser homem. Isabela sentiu lágrimas, não de tristeza pura, mas de emoção, de reconhecimento. Ela viu ali que Miguel não era frio, era ferido. Então por que você não me afasta de vez? Ela perguntou com a voz tremendo. Por que me dá esperança e depois recua? Miguel olhou para ela e naquela fração de segundo, toda a força do corpo dele parecia pequena diante do que ele ia dizer. Porque eu não consigo. O silêncio caiu pesado. Isabela respirou fundo, como quem toma coragem para um salto. Eu também não consigo esquecer você, ela confessou. Miguel ficou imóvel. O olhar dele ficou molhado, mas ele não chorou. Só ficou parado, como se tivesse recebido uma pancada no peito. Isabela, ele disse, quase sufocando o nome. Eu não quero te salvar. Ela continuou firme. Eu não quero ser remédio para sua dor. Eu quero ser companhia, presença, caminho junto, mesmo com medo. Miguel apertou a mandíbula. Os olhos dele desceram para o chão e voltaram para o rosto dela. E então ele deu um passo, apenas um, se aproximando. Você tem noção do que está oferecendo? Ele perguntou num tom sério. Se eu deixar você entrar, eu não sei fechar a porta depois. Isabela respondeu sem hesitar. Então não fecha. Miguel respirou fundo, como se estivesse prestes a cair. Ele levantou a mão devagar e tocou o rosto de Isabela com cuidado, como quem tem medo de quebrar algo precioso. Isabela não se afastou. Apenas fechou os olhos e deixou a mão dele pousar ali, quente. Eu pensei que nunca mais ia sentir isso, Miguel sussurrou. Eu pensei que minha vida ia acabar naquele enterro. Isabela abriu os olhos emocionada. A sua vida não acabou. Ela só ficou esperando você ter coragem de continuar. Miguel soltou um suspiro quebrado, como se toda a resistência dele estivesse cedendo. E então aconteceu a reviravolta que ninguém esperava daquele homem solitário. Ele encostou a testa na dela, bem devagar, e disse, quase como uma promessa tímida, se você ficar, eu tento. Isabela sorriu entre lágrimas. Eu fico. Não foi beijo de novela com festa ao fundo. Foi mais bonito que isso. Foi um encontro de duas dores que finalmente decidiram parar de fugir uma da outra. Mas ainda havia uma última sombra. A culpa de Miguel e a marca da humilhação de Isabela. E o amor deles, para ser inteiro, ainda precisava vencer esses fantasmas, de um jeito que ninguém na cidade imaginava. Depois daquela conversa na varanda, nada voltou a ser como antes. E, ao mesmo tempo, tudo continuou simples. Não houve anúncio, não houve promessa em voz alta. O que houve foi presença.
Miguel e Isabela passaram a dividir o silêncio de outro jeito, um silêncio que já não afastava, mas acolhia. Na manhã seguinte, Miguel acordou antes do sol, como sempre. Mas, pela primeira vez em anos, não saiu direto para o campo. Parou na cozinha e ficou ali, esperando. Quando Isabela apareceu, ainda sonolenta, ele estava sentado à mesa. "Bom dia", ele disse, com um tom diferente, menos duro. Isabela estranhou por um segundo e sorriu. "Bom dia." Eles tomaram café juntos, sem pressa. Miguel observava pequenos detalhes. O jeito dela segurar a caneca, o cuidado com que dobrava o pano, o olhar que às vezes se perdia no nada. Isabela, por sua vez, reparava em coisas que antes passavam despercebidas. Como Miguel respirava fundo antes de falar, como evitava tocar em assuntos do passado, como carregava uma força que não vinha só do corpo. Nos dias que se seguiram, começaram a trabalhar lado a lado, não como patrão e ajudante, mas como duas pessoas dividindo a vida. Miguel ensinou Isabela a cuidar das contas da fazenda, a entender os papéis, a negociar sem abaixar a cabeça. Isabela, sem perceber, trouxe leveza à casa. Colocou flores simples na mesa, consertou cortinas antigas, devolveu calor ao lugar. Certa tarde, enquanto consertavam uma cerca, Isabela parou de repente. "Miguel!" chamou. "Oi! Você ainda sonha com eles?" Miguel não fingiu que não ouviu. Demorou a responder. "Às vezes." Ele apertou o arame com cuidado. "Mas agora? Não acordo mais com raiva, acordo com saudade." Isabela se aproximou sem tocar. "Isso não apaga o amor que você teve. Só mostra que ele não te destruiu." Miguel olhou para ela. O sol batia forte, destacando a pele clara dela, os cabelos presos de qualquer jeito, o olhar firme apesar da doçura. Ele percebeu naquele instante que amar de novo não era esquecer, era continuar. Mas nem tudo era fácil. À noite, Miguel ainda se afastava às vezes. Isabela, assustada com lembranças da árvore. Um dia, ela acordou chorando baixo. Miguel ouviu do quarto ao lado e entrou devagar. "Foi sonho?" ele perguntou. Isabela assentiu, encolhida. "Eu estava presa de novo, e ninguém vinha." Miguel sentou na beira da cama, sem tocar, respeitando. "Mas agora você sabe que alguém vem", disse ele firme. "Eu venho." Isabela respirou fundo. Aquela frase ficou guardada nela. A cidade, aos poucos, também mudava. Não por bondade, mas por vergonha. A história da escritura correu. O nome de Isabela deixou de ser sussurro e virou respeito forçado. Otávio Barreto evitava cruzar com Miguel. A cooperativa nunca mais tocou no assunto da dívida. Um domingo, Isabela decidiu ir até a antiga casa do pai. Miguel foi junto, mas ficou do lado de fora, dando espaço. Isabela entrou sozinha, tocou as paredes, sentou no chão, chorou o que não tinha chorado antes. Quando saiu, estava diferente, mais leve. "Eu posso vender", ela disse, ainda emocionada. "Posso recomeçar em outro lugar." Miguel respondeu sem pensar. "Ou pode ficar." Ele fez uma pausa. "Se quiser." Isabela olhou para ele com calma. "Eu quero ficar, mas não por precisar. Quero ficar porque escolho." Miguel assentiu. Aquela escolha era tudo para ele. Naquela noite, sentaram na varanda. O céu estava cheio de estrelas. Miguel quebrou o silêncio. "Eu passei anos achando que sobreviver era não sentir nada." Ele respirou fundo. "Você me ensinou que sobreviver também pode ser sentir e continuar." Encostou a cabeça no ombro dele pela primeira vez, sem medo. Miguel ficou tenso por um segundo e depois relaxou, aceitando. O corpo forte, antes muralha, agora era abrigo. O amor deles não nasceu de alegria fácil. Nasceu da dor, do respeito, da escolha diária de não fugir. Um amor maduro, silencioso, profundo. Um amor que não apagava cicatrizes, mas dava sentido a elas. E agora, tudo estava pronto para o último passo. O passo que transformaria aquela história de sofrimento em algo que ninguém, em Santa Aurora do Sul, jamais esqueceria.
No próximo e último tópico, o destino dos dois se fecha de um jeito surpreendente, romântico e cheio de significado, como toda história que nasce da dor e termina em esperança. O tempo passou devagar, como tudo naquela época. Meses depois, Santa Aurora do Sul já não era a mesma. A figueira no campo continuava ali, silenciosa, mas agora não representava mais vergonha. Representava superação. Representava um passado que não podia ser apagado, mas que tinha sido vencido. Miguel e Isabela decidiram algo simples, sem anúncio e sem plateia. Num fim de tarde calmo, diante da igreja antiga da cidade, eles se uniram. Não houve festa grande, nem música alta. Apenas poucas pessoas, olhares sinceros e um respeito que antes não existia. Quando Isabela caminhou até o altar, cabeça erguida, ninguém mais via a moça amarrada à árvore. Via-se uma mulher forte que sobreviveu à humilhação sem perder a dignidade. Miguel a esperava, firme, mas com os olhos marejados. O homem solitário, que acreditava que o amor tinha morrido com o passado, agora entendia que ele só tinha esperado o tempo certo. Depois da cerimônia simples, Miguel segurou a mão de Isabela e disse, baixo, só para ela: eu pensei que a dor fosse tudo o que me restava, mas você me mostrou que ainda dava para recomeçar. Isabela apertou a mão dele e respondeu, e você me mostrou que justiça pode chegar tarde, mas quando chega muda tudo. Eles passaram a viver juntos na fazenda. A casa voltou a ter risos, conversa ao entardecer e café compartilhado na mesa. A memória do passado nunca foi escondida, mas também não foi prisão. Foi aprendizado. A cidade, que um dia julgou, agora respeitava. Não por bondade, mas porque a verdade sempre aparece. A cooperativa perdeu força. Otávio Barreto nunca mais foi o mesmo. E Santa Aurora aprendeu, ainda que tarde, que dignidade não se cobra, se reconhece. A dor pode tentar nos quebrar, mas também pode nos unir ao que realmente importa. Quem escolhe não endurecer o coração, mesmo depois de tudo, encontra um amor mais forte, mais justo e verdadeiro. Não é o passado que define o fim da história. São as escolhas feitas depois dele. Agora eu quero saber a sua opinião. O que mais te emocionou nessa história? Deixa nos comentários, eu leio todos. Se essa história tocou você, deixe o like, se inscreva no canal e nos ajude a chegar aos 100 mil inscritos. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa lição hoje. E não vá embora. Clique agora na próxima história, porque tem muito mais histórias da época te esperando. Nos vemos lá.